Oi, pessoal, tudo bem com vocês? Hoje a gente vai conversar um pouco sobre uma descoberta fantástica da ciência: os átomos. A gente já conversou antes sobre matéria e energia. Você sabe qual é a menor partícula da matéria? Se você respondeu que é o átomo, você errou. Tudo é feito de átomos, mas o átomo em si não é a menor unidade da matéria. Ele ainda pode ser dividido em outras partículas que a gente vai conhecer nos próximos slides. Todas as coisas vivas ou não vivas, ou seja, a matéria orgânica e a matéria inorgânica, são feitas de átomos. Vamos ver um exemplo para ficar mais fácil de compreender o quão pequenininho esse átomo é. Vamos lá. Você é um ser vivo, certo? Você é um ser humano. O seu corpo ele é composto por diversos sistemas que vão interagindo entre si. Esses sistemas nada mais são do que conjuntos de órgãos, certo? Cada órgão é revestido por um tipo de tecido, por exemplo, tecido adiposo, tecido epitelial, certo? A verdade é que esse tecido nada mais é do que um conjunto de tijolinhos fundamentais para a vida, as células. Mas ao contrário do que a gente imaginava, as células não são a menor unidade da matéria. Elas não são a menor unidade formadora da matéria. Elas são feitas de átomos. Mas o que são esses átomos? Eles são unidades de elementos químicos que vão se unir para formar alguma estrutura da natureza. Vamos conhecer ele um pouquinho mais de perto? Átomo é uma palavra derivada lá do grego e ela significa indivisível. Porém, hoje a gente sabe que ele pode sim ser dividido em menores partículas. Essas partículas são chamadas de prótons, nêutrons ou elétrons. Essa é a carinha do átomo, no modelo mais aceito. Então, aqui no meio a gente tem o núcleo. Esse núcleo é feito de prótons e nêutrons. E aqui, essa camada externa desse átomo é a eletrosfera, onde ficam os elétrons. Vamos lá então. Os prótons, eles têm carga positiva e unidos com os nêutrons formam o núcleo desse átomo. Os nêutrons têm carga neutra, já os elétrons que formam a eletrosfera têm carga negativa. O átomo, então, é composto por essas três partículas subatômicas, sendo os prótons e os nêutrons formando o seu núcleo, e os elétrons formando a eletrosfera. Os elétrons eles se movem rapidamente ao redor do núcleo, gerando esse campo eletromagnético. Como os prótons têm carga positiva e os elétrons têm carga negativa, eles se atraem eletricamente. Já os nêutrons, como eles são neutros, eles não se atraem por nada. Junto com os prótons, os nêutrons formam aí 99% da massa desse átomo. Vamos falar um pouquinho sobre equilíbrio elétrico. Quando um átomo tem o mesmo número de prótons e o mesmo número de elétrons, a gente diz que ele está em equilíbrio elétrico, certo? Ele não está nem positivo nem negativo. Quando o número de prótons é maior que o número de elétrons, ou seja, você tem mais cargas positivas do que cargas negativas, a gente diz que a carga total desse átomo está positiva. E quando o número de elétrons é maior que o número de prótons, ou seja, ele tem mais cargas negativas, a gente diz que a carga total desse átomo é negativa. Quando a gente atrita dois materiais, ou seja, a gente esfrega um material no outro, a gente pode promover a troca ou a perda de elétrons entre eles. Aqui no nosso exemplo, a gente tem o bastão de vidro e o tecido de lã. Ao ser atritado com tecido, o vidro perde elétrons. Nesse caso, a perda de elétrons faz com que o vidro tenha mais prótons, se tornando positivo, enquanto a lã, que recebe esses elétrons, se torna mais negativa. Bom, essa foi a nossa introdução sobre os átomos. Qualquer dúvida ficou à disposição. Um abraço para vocês e bons estudos!